bater um papo com o deputado Luiz Tchê, do PDT. Deputado, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor foi, pela segunda vez, eleito presidente da UNALE, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos. A eleição aconteceu durante a conferência da entidade, realizada em Brasília, entre os dias 6 e 8 de maio, e com a participação de parlamentares brasileiros e também até de outros países, deputado. A pergunta é, se Tchê é o novo presidente dos legislativos estaduais, como é que fica a sua pré-candidatura a deputado federal? Desiste e vai voltar a concorrer à reeleição à Assembleia? Não. Nós temos um compromisso com a entidade. Essa eleição, por exemplo, o meu mandato deve ir até o dia 31 de janeiro agora, porque para presidir a entidade você tem que ter um mandato de deputado estadual. Então, nós vamos concorrer à federal, automaticamente no dia 31 de janeiro você tem que entregar a entidade e assume o primeiro vice-presidente. Então, seu mandato curto, de cerca de 7 meses. Mais ou menos. A gente sabia disso, né? Mas como é um ano, é atípico, né? Que tem eleições. E devido ao trabalho que realizamos em 2012, aí, inclusive levantando a questão da dívida dos estados com a União, percorremos todos os estados da federação, e hoje, graças a Deus, está dando resultado, a presidente Dilma acenando aí para mudar o índice e coisa. Então, e pelo trabalho que a gente fez, a gente foi, graças a Deus, os companheiros, os deputados aí aqui do Acre, do Brasil todo entenderam que nos conduziu mais uma vez a presidir essa entidade aí que eu me orgulho muito de fazer parte. O senhor já me falou em outras oportunidades que tem defendido o debate sobre outras maneiras de se incrementar a receita dos municípios. O senhor recentemente deu uma declaração de que o fundo de participação dos municípios já não é mais suficiente para manter as prefeituras. A gente sabe que o objetivo de um município também é crescer através da iniciativa privada, da geração de riqueza com suas potencialidades naturais. Mas, enfim, os municípios do Acre são municípios pobres, pequenos e que estão iniciando um processo de desenvolvimento. Qual seria a ideia, deputado? A ideia seria o seguinte, Alain, a gente tem defendido e tem discutido muito a questão da compensação que o Estado do Acre teria que ter da União por ter preservado 85% de floresta, 87%, enfim. É aquilo que Marina já defendia como FPE verde. Poderia ser FPE verde, podia ser FPM verde, entendeu? Então o Estado do Acre teria que ter essa compensação. Já visto que a gente discutiu lá o Código Florestal, não fomos compensados em nada. Depois discutimos o FPE no final do ano, também não fomos compensados em nada. Então o Acre busca essa compensação. Como meu discurso na Assembleia hoje foi a questão da marcha dos prefeitos a Brasília, porque os prefeitos vão a Brasília com pires na mão. Olha só. E muitos prefeitos acreanos estão se dizendo quebrados. Quebrados, porque a conta não fecha mais, Alain. Mas ele já não devia estar preparado para isso? Quando colocou o nome para a disputa, ele já não tinha que fazer um estudo da situação econômica do município? Depois fica reclamando? Mas o problema não é ela, o problema é o seguinte, o problema todo está na União. A União concentra muitos recursos e a União, a presidente Dilma, fez uma desoneração da linha branca, que foi as geladeiras, depois do ICMS, depois a questão do IPI dos automóveis. E você sabe quantos estados e o município perderam nesses 5 anos? 77 bilhões de reais. Mas a União não compensou nem os estados, nem os municípios. Por exemplo, se a União vai fazer uma creche em Rio Branco. Não, o prefeito Marcos Alexandre conseguiu uma creche em Rio Branco. Se constrói a creche, a União paga. Mas os custos da União, o custeio disso é feito no município. Se precisar contratar mais médicos, se vai precisar contratar professores, contratar mais servidores, é o município que vai fazer. E aí a arca é em cima do município. Quer dizer, então a conta não fecha mais. Porque as receitas do município, ela vem caindo. Ela vem desonerando. Então o que nós precisamos? É aumentar o repasse para os municípios. Por quê? Porque é ali que mora o cidadão, ali que vive o cidadão, para que os nossos prefeitos tenham condições de melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, enfim, melhorar a vida do povo acreano. E tem mais. Eu inclusive, venho discutindo muito isso, que eu até tenho dito que o governador Tião Viana ele é muito corajoso naquilo que ele faz, porque as condições econômicas hoje que o Estado vive é diferente quando o Jorge assumiu e quando o Binha tocou o governo. Naquela época, o governador Jorge Viana recebia 250 milhões mês de FPE. Hoje o governador Tião Viana recebe 150, 160. E a folha na época era 22, 23, hoje é 140, 150. Então já tem dificuldade inclusive do custeio da máquina.
E o que nós precisamos? Nós precisamos que o estado do Acre seja compensado. E aí nós vamos voltar. Quando o Acre era território e a União transformou em estado, houve um acordo. E esses acordos, a gente está levantando esse estudo, Alan, que é extremamente importante. Para que isso? Para a gente saber o que a União ficou devendo ao estado do Acre, para a gente pegar essa dívida que nós temos, que ninguém quer dar calote, e a gente fazer um encontro de conta. Para aí, nós temos para receber isso aqui e nós devemos isso aqui. Então vamos fazer um encontro de conta que é para dar fôlego para o governador fazer as políticas públicas que o estado precisa. Agora tem outro aspecto também, os prefeitos que reclamam da falta de estrutura dos municípios, eles também têm que buscar outras maneiras de incrementar as receitas do seu município, elaborando bons projetos, buscando a ajuda dos deputados estaduais e federais para a busca de recursos extra-orçamentários. Você não acha que também falta um pouco mais de traquejo dos prefeitos? Eu vou para um outro ponto. Tem a questão dos royalties do petróleo que está sendo discutido e está no Supremo Tribunal Federal com a Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, ela suspendeu o pagamento dos royalties. Então faz um ano que está na gaveta esse dinheiro que saiu das prefeituras e dinheiro que saiu do Estado também. Dinheiro que poderia já estar dentro dos municípios. Logicamente, o que acontece? Eu acredito assim, por exemplo, nossos deputados federais, nossos senadores, nós temos as emendas parlamentares que agora, inclusive, elas são obrigatórias, né? Foi aprovado já na Câmara, agora emenda impositiva. Emenda impositiva, a presidente Dilma sanciona, ou se não sancionar, eu quero ver o Congresso derrubar, porque agora o voto é aberto, então a gente vai saber quem votou a favor. Então as prefeituras... As emendas dos deputados estaduais também se tornarem positivas? Não se tornaram positivas porque foi um projeto meu, uma proposta minha, inclusive, que não foi nem a votação na Assembleia Legislativa. E as nossas emendas é de R$100 mil. Né? Infelizmente... É outro debate importante. É outro debate importante, claro, porque as entidades, por menos que o valor seja pequeno, Alan, mas ajuda. Porque agora, a partir de agora, começa a entidade a chegar na Assembleia, não, me arruma uma emenda, pode ser 10 mil, pode ser 5, pode ser 20, enfim. E aí você não é liberado. Entidades de cunho social. Fica difícil. Bem, e a ministra Carmen Lúcia não tem um prazo para julgar a matéria e rever, porque, se não me engano, são 8 bilhões de reais dos royalties. E esse dinheiro deixou de circular. Deixou de circular e viria, uma parte desse dinheiro viria para o Acre. Então, o que acontece? O que nós teríamos que fazer? Eu acredito também que os prefeitos, na realidade, quando você assume uma prefeitura, quando você vê... E hoje nós estamos discutindo, inclusive, a criação dos novos municípios, é uma bandeira da entidade, e graças a Deus o Senado Federal agora aprovou hoje, inclusive, a criação de novos municípios. Vai para a Câmara e vai para o sanção da presidente Dilma. Houve um acordo e acredito que ela deve sancionar agora. Porque o que acontece? As prefeituras estão inchadas. Há muitos servidores na prefeitura que foram feitos concursos passados, antes da Constituição de 88, muitos admitidos, e que hoje a máquina está inchada. Então você chegou no teto da lei de responsabilidade. E qual é os investimentos que vem? Praticamente o FPM bate para pagar a folha de pagamento. E nós tivemos a questão da alagação, agora há pouco, onde o Estado do Acre deixou de arrecadar o ICMS, que parte disso repassa aos municípios. Então, dificuldade nova para os municípios. O senhor acredita que o Estado possa ter sucesso nesse pleito de prorrogar por mais tempo a desburocratização dos trâmites para compra de alimentos e produtos do Peru? Existe todo um trâmite aduaneiro, porque é uma importação, e essa burocracia foi reduzida para o momento de calamidade. O senhor acha que o Estado consegue manter, esse benefício de compra mais facilitada do Peru para incrementar a economia? Alan, inclusive, a gente vinha tratando sobre isso, inclusive a Miragina, por exemplo, fez uma exportação de trigo e passou 8 dias as carretas paradas aqui na aduana. O grande problema dessa questão, por exemplo, com o Peru, isso é questão política. Nós precisamos ir no comércio exterior, no ministro, para a gente poder discutir isso, porque existem cláusulas de barreira. Por exemplo, se nós temos aqui uma granja de frango, nós poderíamos estar vendendo o frango do Peru, trazendo lá o cimento, trazendo verduras, enfim, outros produtos da pauta que aqui nós estamos mais certo, mas muita cláusula de barreira. Como é que o cara vai comprar um frango do Acre? Não é assim que funciona. Ele prefere comprar o frango lá da Argentina, porque ele está vendendo a mercadoria na Argentina, quer dizer, há uma troca, é isso aí a gente chama de balança comercial. Então, exatamente, você compra e vende. Compra e vende, entendeu? Então, são os acordos. Esses acordos deveriam ser feitos, quer dizer, com carinho a nossa presidente Dilma poderia
olhar para nós assim, nós vamos fazer um acordo lá com o Peru para facilitar a situação Vamos do estado vender do Acre. carne de bovina e frango do Acre, vamos trazer legumes, verduras, cebola, alho, cimento do Peru, Inclusive, trigo do Peru, que é um trigo de altíssima qualidade. Inclusive a indústria de peixe que está aqui para, né, nós Exato. poderíamos tratar de peixe, já visto que o Peru tem a maior costa pesqueira de água salgada, né? Mas quem sabe a gente não poderia fazer isso. Colocar Então, o peixe de água isso, doce. Isso. Eu vi o senhor apitando o apito lá na Assembleia. O que foi aquilo? Foi testar o apito, deputado? Foi testar o apito, mas aquele apito estava muito ruim. Olha, eu não acredito, inclusive disse lá que eu não acredito que o governador Tião Viana, esse projeto seja do governo Tião Viana. E, inclusive ontem o secretário esteve aqui também, não concorda com a maneira que foi colocado. O programa, eu fui estudar sobre o Vigilância Solidária, que é exatamente a ideia do programa. E o Vigilância Solidária, ele tem obtido sucesso em alguns municípios. Eu estava lendo aqui a respeito de ações em São Paulo, em Minas Gerais, e ele foi inspirado em um movimento de sucesso que surgiu na Inglaterra. É uma nova proposta da Polícia Militar para trazer mais segurança à população. Funda-se na parceria entre a comunidade e a polícia. Isso se justifica porque, segundo coronéis, comandantes da polícia, serão todos aqueles moradores da comunidade atuando em parceria. Por exemplo, se alguém passar na frente da casa do deputado 3 vezes, o vizinho pode ligar para o 190, olha, tem um cara passando na frente da casa do deputado, eu estou achando suspeito. Mas não fala nada de apito aqui no programa. Esse negócio do apito foi meio que confundido aqui no Acre. Não, eu acho que foi muito mal colocado. Inclusive, eu tenho defendido, houve aquela questão do desarmamento e desarmou o cidadão de bem e o bandido continua armado. Até os dentes. Até os dentes. Quer dizer, então eu não tenho lá na minha casa mais nada, ou só um foguete para largar na hora que se acontecer alguma coisa. Então eu acho assim que a gente precisa pensar. E aí está aquilo que eu venho comentando, Alain. O problema é que o governador Tião Viana, não é só aqui o governador Tião Viana, vários estados do Brasil, não tem mais condições financeiras de você aumentar o efetivo, por exemplo, de você comprar mais armas, de você colocar... Haja visto do que a gente vinha discutindo aqui. Nós precisamos fazer a reforma do Pacto Federativo. Olha só, reforma do Pacto Federativo. Essa é a saída. Isso é lá na Câmara Federal. Desconcentrar os recursos da União e repassar para os estados e municípios, porque é aqui onde é que está a população. Exatamente. Trazer mais dinheiro para os estados e para os municípios, mas a União teria que abrir mão. Essa é uma guerra no Congresso dos parlamentares federais. Isso tem que ser muito bem pensado, porque vai trazer recurso para o cidadão. Deputado, obrigado, viu? Eu que agradeço, Alain, e continuo à disposição aqui. Parabéns pelo programa. Quero aqui parabenizar toda a equipe da TV Gazeta também pela oportunidade de estar aqui. Obrigado mais uma vez, deputado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.